no Tribunal Penal Internacional em Haia, né, iniciou o julgamento aí de uma denúncia contra Israel, alegando aí cometimento de genocídio, crime de guerra lá na faixa de Gaza. É narrativa que não para mais, né? É narrativa que não cabe mais dentro de um Maracanã lotadíssimo. Mas o que acontece? Quem está à frente dessa denúncia aí é a África do Sul, né? A África do Sul está fazendo essa representação. Inclusive, o Brasil está apoiando essa denúncia. Lamentável a postura do Brasil. O Brasil, cada acontecimento referente a esses atos terroristas do Hamas lá na faixa de Gaza contra a sociedade israelense, contra os judeus, cada abordagem, cada posicionamento do Brasil é menos ponto que ele é, menos ponto que ele deixa de realmente ganhar para poder equilibrar esse relacionamento internacional, diplomático entre o Brasil e os judeus mundo afora, em especial ao povo israelense, né? Então vamos dar uma olhadinha na matéria aqui trazida pela revista Oeste. África do Sul acusa Israel de genocídio. Começa a audiência em Haia. Olha aí, é complicado, mas não vai dar nada, porque tudo isso aí é narrativa. Ora, como que vai acusar um povo de cometer genocídio se ele está se defendendo de uma agressão terrorista? E interessante que ninguém, a imprensa tradicional, os grandes organismos, ninguém fala nada sobre isso. É todo mundo passando pano naquela atitude bárbara tomada pelos terroristas dos Hamas no último dia 7 de outubro, né, pessoal? Então, a gente não pode coadunar com esse tipo de barbárie, não podemos mesmo. E a gente tem que seguir aqui apoiando as ações de Israel lá para que realmente ele consiga se manter em segurança daqui para frente, porque sabemos que o objetivo principal do Hamas é exterminar a comunidade judaica, em especial o povo israelense, né? Então a gente tem que ficar aqui atento nesses acontecimentos. Então vamos para o resumo da matéria. Começou nesta quinta-feira 11 no Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, a audiência do processo contra Israel, acusado pela África do Sul de cometer, entre aspas, genocídio em Gaza durante a guerra em curso. Baseando-se na Convenção de Genocídio, a África do Sul pede à Corte Internacional de Justiça que ordene a suspensão imediata da ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza. Israel nega as acusações apresentadas pelo governo sul-africano e as classifica como, abre aspas, atrocidades e absurdas. 17 juízes participam das audiências no Palácio da Paz. O banco é composto de 15 juízes permanentes e 2 ad hoc, um de Israel e outro da África do Sul, ou seja, designados especificamente para esta corte. Então, essa expressão ad hoc é que não realmente pertence ao tribunal, ao colegiado, tá? Participa de forma isolada, de forma específica de determinado julgamento. Então, essa expressão ad hoc, ela se refere aos profissionais que atuam esporadicamente em alguma sessão de julgamento, né? E assim a gente vai levando. É o que nós temos aí para realmente melhorar cada vez mais a participação nas discussões em todo e qualquer tipo de ação criminal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou o apoio do Brasil à denúncia apresentada pela África do Sul contra Israel em Haia. A informação foi divulgada pelo Palácio do Itamaraty em nota à imprensa. Então é lamentável mesmo essa postura aí que o governo petista resolveu adotar. O petista afirmou que os atos terroristas ocorridos no sul de Israel em 7 de outubro, abre aspas então para o Lula, não justificam o uso indiscriminado, recorrente e desproporcional de força por Israel contra civis, fecha aspas. Como é que você vai combater um grupo que jurou te eliminar e um grupo que usa realmente das ações mais cruéis, inimagináveis, para poder realmente atentar contra a sua segurança, atentar contra a sua própria existência? Como é que você vai se contrapor a isso? Levando flores? Escrevendo cartinhas? Convidando para uma roda de bar para tomar cerveja, comer um churrasquinho? Não, neném. A vida, na realidade, ela é bem diferente do que essas vidazinhas aí, ó, do pessoal que fica dentro de uma sala com ar-condicionado, água com bolinha, aquela água com gás ali. Ali é muito simples. É muito simples ficar ali e começar a criticar
a atuação dos outros, mas vai lá ficar na pele dos outros para ver se você não faria até pior do que se faz atualmente. O jornal norte-americano Fox News publicou um artigo nesta quinta-feira com o título, abre aspas, Antissemitismo exposto. É um absurdo que Israel tenha que se defender na Corte Internacional contra acusações de genocídios depois de 7 de outubro, fecha aspas. Então aí o Fox News, né, que é um grande veículo de comunicação norte-americano, e ele realmente não foi doutrinado pela esquerda, então ele tem toda a liberdade para poder se posicionar de forma aberta e tomar partido mesmo daquilo que é o correto, aquilo que realmente tende a valorizar cada vez mais os sentimentos da humanidade, em especial do povo americano, né? Lá defendendo a liberdade, os valores familiares, éticos, morais, religiosos. Então, esse grande jornal, Fox News, está criticando essa ação que iniciou lá no Tribunal Penal Internacional, lá em Haia, na Holanda. O primeiro-ministro israelense, né, Benjamin Netanyahu, ele criticou a postura da África do Sul. Olha o que ele falou aí. A hipocrisia da África do Sul grita, entre aspas, diz Netanyahu. Vamos ver o resumo aqui do posicionamento dele lá. Tá certinho o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu criticou nesta quinta-feira 11 o governo da África do Sul por acusar Israel de cometer, entre aspas, atos genocidas contra os palestinos na faixa de Gaza. Após a primeira audiência na Corte Internacional de Justiça, principal órgão judicial das Nações Unidas, Netanyahu disse que Israel combate terroristas e, entre aspas, mentiras. Em declaração à nação, o primeiro-ministro israelense afirmou que, abre aspas, a hipocrisia da África do Sul grita aos altos céus, fecha aspas, e acusou o país africano de representar, entre aspas, monstros, referindo-se ao grupo terrorista Hamas. Então, é isso aí. O Benjamin Netanyahu derramou ali todo o seu descontentamento quanto a essa atitude aí da África do Sul. Interessante, pessoal, que a África do Sul ela não se posicionou de uma forma tão incisiva quando aí sim aconteceu um genocídio lá em Ruanda, né? Lá em 1994, olha aí, onde infelizmente na casa de 800 mil pessoas foram assassinadas de forma cruel entre os meses de abril e julho daquele ano. Inclusive, o pessoal está sendo, os envolvidos, os acusados estão sendo julgados pelo tribunal, criaram um tribunal especial só para Ruanda, só para julgar o crime de genocídio cometido em Ruanda, lá em Haia, né, pessoal? Então, e aí a África do Sul não se manifestou de uma forma tão direta ao longo desses anos, e agora ela quer aí esse protagonismo nessa situação que envolve lá toda essa questão ali, lá na faixa de Gaza, entre o grupo terrorista Hamas e a comunidade judaica e o povo israelense. Então, ó, acusado por genocídio em Ruanda, mais buscado no mundo é preso na África do Sul. Então, foi um ex-presidente lá de Ruanda, depois de 20 anos, ele foi preso lá na África do Sul. Ele estava, então, escondido na África do Sul, e o governo sul-africano está querendo aí bancar um aí realmente daquela figura que combate o genocídio e quer combater genocídio onde efetivamente não há. E ali nas barbas dele ali aconteceu ato bem cruel, desumano em 1994. Então esse aí é o reflexo dos governos que nós temos hoje em dia, né? Mas é assim mesmo, pessoal, vamos, que vai dar tudo certo. O importante é seguirmos defendendo a verdade e não só defender, é praticarmos a verdade e a justiça, tá? Em tudo que nós nos propomos a fazer.